Já conectou. Podem rir, gente. Vamos ficar de pé, amados. Esse é ao vivo uma bênção, né? O povo de Deus é assim, povo alegre, amém? Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nessa noite, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14. Se você está ligadinho no grupo lá do WhatsApp, no grupo da igreja, nosso bispo ministrou hoje um estudo, e o texto que ele usou foi 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14. Amém? Amém. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém, amados? Foi um estudo tremendo, Deus falou muito ao nosso coração. E nós queremos nesse momento orar, clamar pela Shekinah de Deus neste lugar, amém? Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é tempo, amados, de quebrantamento. É tempo de nós abrirmos o nosso coração, clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele venha e faça uma obra maravilhosa na nossa vida, no nosso meio, que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos ajudar a nós não andarmos por caminhos tortuosos, amém? Porque aqui diz assim: se o meu povo orar, se humilhar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é necessário santificação, é necessário nós mergulharmos no Senhor. Sim, amém? Aleluia. Então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Coloque sua mão sobre o seu coração. Deixe que o Espírito Santo se mova nessa noite. Peça a Ele para se mover na tua vida, se mover no meio dos louvores. Ora, lamachoranaias. Fale com o Senhor.
Precioso Deus e Pai, em nome de Jesus nós chegamos diante da Tua presença. Ó Deus, declaramos, Senhor, que somos dependentes de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Toma, Senhor, a minha vida, toma a vida dos meus irmãos. Cada um daqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, que estão assistindo, que sejam tocados nessa hora pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, toma este lugar. Você pode declarar: Espírito Santo, toma este lugar, toma este lugar. Oh, aleluia. Reba labaxererei alabá. Chame, chame, chame. Clame, clame, clame. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vem, Senhor, vem, Senhor. Queremos, Senhor, mergulhar em Ti. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Espírito Santo. Oh, vem, Senhor. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O momento mais interessante para adorarmos é em meio à adversidade, amém? Amém. Porque é quando tudo diz para você não adorar. Esse é o momento principal de se adorar. É o momento em que você tem que depender mais de Deus. E essa primeira canção, ela fala de adorarmos o Senhor enquanto estivermos vivos. E nós estamos vivos. Aleluia. O panorama do mundo é um panorama muito complexo, muito complicado, de muito caos, de muita morte. E você tem que ser grato a Deus porque você está aqui com saúde e vivo para render graças a Ele. Amém? Amém. Cada instante pra Tua glória, todo tempo louvarei, pela Tua graça eu viverei. Cante! E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei Tua história pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Cada instante pra Tua glória, todo tempo louvarei, pela Tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei Tua história pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Somos teus, dependemos de Ti, Deus. Declara que você vive. Vivo para Te louvar, o Teu nome exaltar. Quero Teu amor irradiar. Irradia o amor de Deus. Vivo para Te louvar,
o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. E eu vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar, irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Somos teus, Deus. Aleluia. 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 Glória a ti, Jesus. A maior vantagem de se estar no centro da vontade de Deus é ser livre. Livre dessa visão do mundo, livre dos vícios do mundo. Você é livre para dizer não a muitas coisas que o mundo te pressiona a dizer sim. Isso é ser livre. Liberdade e paz, perdão e justiça posso encontrar. Amor e compaixão me dão esperança de tudo mudar. Creio, viverei teu reino, pois em ti eu posso renascer. Creio, teus planos são perfeitos, faça tua vontade em minha cruz. A cruz me traz promessas dos céus, teu reino aqui, Deus, vou viver no céu, na terra, faz teu querer, teu reino aqui, Deus, vou viver. Declare liberdade. Liberdade e paz, perdão e justiça posso encontrar. Amor e compaixão me dão esperança de tudo mudar. Mostre que você crê, cante. Creio, viverei teu reino, pois em ti eu posso renascer. Creio, teus planos são perfeitos, faça tua vontade em nós. A cruz me traz promessas dos céus, teu reino aqui, Deus, vou viver no céu, na terra, faz teu querer, teu reino aqui, Deus, vou viver. Tua é a glória, teu é o poder para sempre.
poder para sempre, para todo sempre, porque tua é a glória, teu é o poder para sempre, porque tua é a glória, teu é o poder para sempre, a cruz me traz promessas do céu, teu reino aqui, Deus, vou viver no céu, na terra, faz teu querer, teu reino aqui, Deus, vou viver. Graça e paz, Igreja do Senhor. Amém. Amém. É motivo de alegria estarmos em comunhão, estarmos na presença do Senhor, podermos participar deste momento de louvor e adoração. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Mas antes dessa leitura, lá em Mateus 6:33, a palavra do Senhor diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor fala? Ele está falando da provisão, do que comer, do que vestir, ou seja, do necessário, do básico para qualquer ser humano. Então aqui agora nesse texto de Deuteronômio 28, está escrito assim, eu vou ler alguns versículos salteados. Diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso está escrito lá em Mateus 6:33. A obediência é o caminho da prosperidade. Obediência aqui aos mandamentos do Senhor. E diz ainda o verso 3: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, quer dizer, a tua família será abençoada, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e rebanhos das tuas ovelhas. Se nós tivéssemos contextualizar hoje, bendito será o teu salário. Amém. As tuas compras no supermercado, elas vão multiplicar. Você terá dinheiro para pagar a tua conta de luz, o teu aluguel, a tua conta de água, e nada vai te faltar. E ele diz ainda no verso 5, bendito o teu cesto e a tua maçadeira. O verso 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, na tua geladeira, no armário de compras que você tem em casa, e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra em que te der o Senhor teu Deus. O teu trabalho será abençoado. Aleluia. Amém? Tudo será abençoado na tua vida. O verso 11, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto de teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Verso 12 e 13 encerram. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Você não vai cair no cartão,
Você não vai pedir empréstimo em banco e nem a ninguém, porque o Senhor fará que o teu salário prospere, multiplique. Amém. No verso 13 diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. O Senhor te levará a ocupar lugares de honra, Amém. lugares de destaque, Glória e a tudo Deus. isso para a glória e honra do nome do Senhor. Qual é o caminho disso? Ser fiel. Aleluia. Ser fiel nos dízimos, ser fiel nas ofertas, porque isso é mandamento, está escrito na lei. E isso será assim contigo, quando você obedecer os mandamentos do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Glória Então a o Deus. caminho, fidelidade. Então nesta hora e debaixo desta palavra do Senhor, eu convido você a trazer a tua oferta de amor, o teu dízimo de fidelidade, para abençoar a casa do Senhor, para que esta obra prossiga, para que esta obra alcance ainda muitas outras vidas, assim como a tua vida um dia foi alcançada pelo Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe nesta noite. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Declare: não tenho. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho, não. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Amém, igreja? Poder sentar. Graças a Deus por estarmos aqui, né? Quem está nos visitando, seja bem-vindo. Um prazer ter vocês aqui na casa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos. Uma passagem bastante conhecida. Marcos, no capítulo 1. Hoje de manhã eu estava ouvindo a oração com a irmã Rose, e ela falou sobre o nosso tema, que é sobre o chamado. Aqui em Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20, aonde Jesus ele convoca aqui os seus discípulos. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo, está chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de pessoas.
Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora o chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Essa passagem, ela é interessante, ela registra aqui o início da atuação de Jesus, né? Então Jesus está iniciando aqui o seu ministério, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, ele está aqui na Galileia como o Salvador do mundo. É interessante porque este início, né? Ele é marcado por essa boa notícia, né? As boas novas, que é a proclamação do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então Jesus, ele viveu e anunciou o reino de Deus. O início é marcado também pelo chamado de seus seguidores, né? Chamamento de seguidores. Então Jesus, ele não inicia sozinho a sua missão. Todos nós somos chamados, né? Porque ele não inicia, ele estava lá no início, ele não inicia sozinho. Então vários seguidores e seguidoras participaram da sua missão. Nós temos que entender a igreja também como essa missão. Os 4 evangelhos relatam sobre o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. E entre eles, vários pescadores de profissão, né? Uma coisa interessante. Então, junto ao chamado, né? Aqui também está tornar-se discípulos. Tornar-se discípulos. E foi-lhes dado também a missão para a qual eles estavam sendo convocados. Então, chamados, convocados. Tornar-se-iam o quê? Pescadores de homens. Então, de certa forma, eles continuariam a fazer o que já sabiam, mas o alvo do trabalho não seria mais o mesmo. Quando nós chegamos no reino de Deus, né, Deus ele usa as nossas habilidades inerentes, aquilo que já temos, os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus nos deu. Mas a forma como empregamos isso agora é diferente. Então eles continuariam a fazer o que já sabiam, mas o alvo é que não seria mais o mesmo. Antes de me converter, eu gostava muito de cantar. E depois que eu me converti, eu fui louvar o Senhor da mesma forma. Nós criamos um quarteto, né? Eram 2 vozes femininas e 2 masculinas, e nós cantávamos, saímos até nas igrejas cantando. Sempre gostei, porque era uma coisa que eu fazia antes. Então, o alvo do trabalho não seria mais o mesmo. Então, ao invés de peixe, a palavra diz, seriam seres humanos. Essa seria o objetivo da tarefa, a pescaria. Então eu quero olhar com você versículo por versículo aqui, observando esse texto de perto. Vamos rever o versículo 14. O que diz aí? Alguém gostaria de ler, por favor? Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia. Então o texto ele começa informando, né, que João ele foi o quê? Preso. Depois que João foi preso, ele foi preso por ordem de Herodes Agripa. João Batista é preso. Então é interessante a gente observar isso aqui, porque o pioneiro, né, da pregação do arrependimento, João Batista foi o pioneiro, foi aquele que preparou o caminho. Então o pioneiro, ele é também o primeiro a ser prisioneiro, ou aprisionado. Reino de Deus, querido, tem sempre esses 2 lados. E é importante, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o pioneiro, ele também é o primeiro a ser aprisionado. Então, essa experiência aqui de João mostra o que estava reservado para Jesus, como também para os seus discípulos. A prisão aqui de João é um fato político. Quando nós olhamos aqui, porque João ele estava pregando uma mudança de vida, assim como Jesus também. Então
essa mudança de mente, essa mudança de coração, essa mudança de atitude, isso tem também uma implicação na relação de poder. Então, quando eles começam a pregar, né, Jesus, ele é o maior exemplo, né, dessa mudança. Ele fala assim: quem quer ser o primeiro, seja o que serve; quem quer ser o maior, seja o servo. Então, essa mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, traz ou convida para novas relações de poder. Se eu acho que eu tenho poder, então eu sou o servo. E é interessante porque isso choca com o palácio, choca com o poderio, né, de Roma, que era absoluto, que era inquestionável. Então eles começam pregando uma mensagem aqui que não é benquista, né, aceita. Então é interessante, por isso eles mandam prender João Batista, que estavam pregando essa mensagem de arrependimento e de mudança. Então João Batista foi preso, porque ele pregava essa mudança através do arrependimento, e isso destrói os alicerces do palácio. Porque como é que Roma agia? Roma, ele mantinha as pessoas subjugadas por força e injustiça. Então eles mantinham a força, né? A força do pecado imperava ali. E o Senhor começa a pregar uma mensagem de arrependimento e de mudança de atitude. A Bíblia ela nos fala lá no profeta Isaías 9:2, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Então era um período de muitas trevas ali, resplandece a luz, a luz. O tempo da luz estava chegando, o reino de Deus chegando ali, atingindo todos os espaços. E o palácio, ele não aguenta a luz. Você viu aquela pessoa que às vezes fica incomodada só por você ser cristão? Parece que não te suporta, né? Não suporta a luz. Então o palácio não aguenta a bondade de Deus. O que estava chegando ali? O reino de Deus, a bondade de Deus estava chegando ali. E o que eles fazem então? Eles mandam prender. Então o palácio não aguentou a bondade de Deus. E nesse contexto então, Jesus ele faz uma análise da conjuntura. E o Senhor Jesus aqui, ele vai para a Galileia. Quando João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Ele seguiu para a região da Galileia e ele anunciava o Evangelho. Vendo aquele contexto lá, ele anunciava o Evangelho. Então ele inicia a proclamação aqui, salvífica, numa região que ele conhecia bem. Ele começa aqui pregando. Então a mensagem de Jesus ali, junto ao lago de Genezaré, a Galileia, ela então passou a ser esse símbolo da revelação. Quando eu estive lá, engraçado que tem um restaurante lá, que eles servem lá um peixe, e eles chamam o peixe de Pedro. Então, passa a ser um lugar privilegiado. A ressurreição, né? Após a ressurreição, Jesus também, ele se apresenta lá na Galileia para os seus discípulos, né? Lá eles receberam a revelação do Jesus ressurreto. O que diz o versículo 15, continuando? Olha a mensagem que ele começa a pregar. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele começa dizendo: cumpriu-se o tempo, né? Está chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede. Então chegou o tempo. A declaração de Jesus, ela é muito enfática, né? O tempo, o Kairos está cumprido. Ele começa dizendo isso. O apóstolo Paulo também nos fala algo muito interessante sobre o tempo, lá em 1 Coríntios 7, 29 a 31. Ele diz: irmãos,
O que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, diz Paulo, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvesse alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada. Porque a forma presente deste mundo está se transformando. Então não se apegue a nada. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre o tempo que se abrevia. E o que ele está dizendo? O tempo voa e não há tempo a perder com essas coisas. É isso que ele está dizendo. Então ele prega essa liberdade diante do tempo, ele prega essa liberdade diante das coisas. Que nada venha prender o teu coração, Não se prenda às coisas transitórias, que logo passam. E ele dizendo aqui, nem alegria ou tristeza, tudo isso passa, tampouco o casamento, A irmã Luísa era casada, agora ela é. Os negócios, então, não devem nos escravizar. Então o tempo é chegado. Roma queria conquistar o mundo. O coração de Roma era o mundo, era o poderio, as coisas materiais, queriam conquistar tudo. Jesus chega pregando um outro reino, que não se prende a essas coisas. Cadê o Império Romano? Onde está? Não existe mais. Então tudo passa, as coisas logo passam. Completou-se o tempo, não do nascimento, mas do ministério público de Jesus. Ele começou o seu ministério. Então, após a prisão de João, aquele que preparou o caminho, o tempo se completou. O tempo da luz que brilha nas trevas. A luz é Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Ele fez isso por bondade e graça. Graça é favor imerecido. Nós não podemos fazer nada para Deus a não ser receber aquilo que é de graça. Ninguém compra a salvação, é de graça. E ele diz, o tempo chegou, ainda no versículo 15, aí ele fala, o reino de Deus está próximo. O que ele está dizendo? O governo de Deus está aproximando. Quem está debaixo desse governo aí? O governo de Deus está chegando. É diferente. Então, em Jesus Cristo, o governo de Deus chegou e chega para todo aquele que nele crê. Então, esse reino já está em andamento. Ele estava andando junto ali ao lago, no mar da Galileia. Então, não é só um governo, queridos, para depois, lá no futuro, não. Mas agora, ele começa na vida de todo aquele que crê. Lá no futuro ele será pleno, ele será completo, será tudo em todos, será visível. Mas essa presença aqui também acontece agora. Então esse reino chegou, o tempo de Deus governar, o tempo do governo de Deus, ele vem. Então é por isso que Jesus, ele começa falando do arrependimento, porque o arrependimento é a nossa chance para se relacionar com Deus. A chance é o arrependimento. Tudo começa com o arrependimento. Então o reino de Deus está aí, arrependam-se, creiam, é o que ele está pregando. Então Jesus,
ele chama para essa ruptura com o que estava acontecendo. Saia dessa mentalidade materialista, muda essa mentalidade de poder. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Tira do seu coração essa ânsia, essa ganância por conquistar o mundo, porque tudo isso passa, isso é nada. Então ele inaugura aqui um novo tempo, a partir do momento em que o reino de Deus ele se manifesta. Quando o reino de Deus se manifestou na minha vida, um novo tempo. As coisas velhas passaram. Então essa é a boa notícia de salvação. Ele é que promove essa mudança. Quando você se arrepende, ele promove. Então no versículo 15 ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Então Jesus prega o arrependimento tal como João Batista, aquele que estava preso. Então arrependimento, ele está pedindo para que nos voltemos para Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento significa um reconhecimento de que não estamos bem. Se estamos, em nós mesmos, ou se estamos debaixo de um governo materialista, mundano, não estamos bem. Então, estamos, ou precisamos, e devemos estar dispostos a uma mudança. Arrependimento é também uma mudança. Então, Jesus, ele vai na raiz do problema. Ele vai lá no mais profundo. Ele não busca a superficialidade, ele não busca as bajulações, ele vai lá no profundo. É lá que ele vai. Um grande amigo seu foi preso. Parafraseando, era como se eu e o pastor Silvio, aí um foi preso. Jesus, se ele fosse só humano, e aqui mostra o quanto Jesus é diferente. Se ele fosse só humano, ele poderia ter organizado um fã-clube lá, feito um movimento, sendo bonzinho, batendo nas costas, e levantaria um grupo, um povo, para o quê? Uma mobilização, para libertar Pedro. Olha, vamos ver o prefeito, vamos ver um político, vamos conversar com não sei quem e tal, vamos tirar João da prisão. Mas não, queridos, ao contrário, ele chega para aquela população, e ele então começa a pregar uma mensagem dura, e dizendo que ela está errada, e que precisa mudar, que precisa do arrependimento. Então essa é a mensagem que ele prega, e ele diz: olha, crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é essa notícia boa. Então Jesus Cristo, Filho amado de Deus, ele está pregando, e crer no Evangelho significa confiar plenamente em Deus, e nesse meio de vida e salvação através de Jesus Cristo. Então é isso que ele está pregando. É algo que foi ofertada por Deus em Jesus Cristo. E é interessante, ele fala: crede no Evangelho. Crer não é apenas confiar. Ele fala crer, Então, quando a gente confia, você fica, mas ele fala aqui de entrega, entregar a vida aos cuidados, crer, entregar a vida aos cuidados de Deus. Então é tão tremendo isso aqui, queridos, quando ele chama
para essa entrega. Entregar por quê? Porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é solidário. Então há uma proclamação muito clara, ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé são fundamentais nesse chamado. Arrependimento e fé. Arrependimento é o abandono e o repúdio pelo pecado. Isso é arrependimento. Você abandona e repudia o pecado. Mas quando a Bíblia também ela fala sobre não apenas o arrependimento, né? Mas ela fala também que devemos ter esse compromisso, né? Esse arrependimento aqui. Repudiar o pecado com arrependimento no nosso coração. Isso é aceitar a Jesus Cristo e crer nele. Eu repudio o pecado, mas ao mesmo tempo eu me apego a Jesus Cristo. Então nós precisamos reconhecer o nosso pecado, mas também deixá-lo, abandoná-lo. Então é preciso ficar muito claro que o arrependimento é fundamental para a nossa salvação. O arrependimento, ele envolve 3 aspectos, queridos. O primeiro aspecto é um aspecto intelectual. Isso subentende que é uma mudança de sentimento. Nós precisamos dessa mudança de sentimento. A Bíblia fala de uma tristeza pelo pecado, né? Então, você se entristece com o pecado, isso é sentimento. Você deseja o perdão, isso é sentimento. Então são aspectos do arrependimento. Esse arrependimento ele envolve esse intelectual, né? Essa mudança de ideia, essa mudança reconhecendo que o pecado não presta, que você não quer o pecado, reconhecendo que sem Deus você não pode nada, se apegando a Deus. Então a Bíblia ela fala dessa necessidade do arrependimento e do reconhecimento do pecado. Então esse arrependimento, essa mudança de sentimento, é também um elemento da vontade. Você tem que desejar, como menino recém-nascido, o puro leite espiritual. Então esse arrependimento, ele subentende também uma mudança de vontade, uma mudança de disposição. Davi, ele chega: porque te abates dentro de mim, ó minha alma. Então é uma volta íntima contra o pecado, e é também uma volta de todo o coração para Deus. A fé, queridos, é o ato de se apossar das promessas da obra de Cristo, né? Isso é fé, você se apossa. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Então você precisa, com a sua vontade, se apossar disso, ser batizado, desejar descer as águas do batismo, acreditar em Jesus Cristo, colocar o seu coração nele, crer que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então essa confiança pessoal, a fé é uma forma de conhecimento. Eu conheço a Deus e eu uso toda a minha vontade para voltar-se para Deus, e ela atua em conjunto com a nossa razão. Quanto mais você crê, quanto mais você obedece, mais razão de ser você encontra. A fé não é contra a razão, como muitos colocam, não. A fé é o ato da alma voltar-se para Deus. Isso é fé. A minha alma volta-se para Deus. Meu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei eu medito de dia e de noite. Então a alma, então o arrependimento é um ato também da alma se voltar contra o pecado. Então a minha alma repudia o pecado, a minha alma não deseja o pecado.
Isso é arrependimento. E fé é quando essa minha alma se volta para Deus. Então a fé, ela inclui essa crença na revelação de Deus, aquilo que está aqui. A fé nunca é baseada em hipóteses, não tem nada a ver, né? A fé está aqui, ó, nas melhores evidências. Aqui está a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, né? Então, o versículo 16 diz o quê? Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então, caminhando junto ao mar. É interessante porque isso pode até indicar que não foi uma coisa proposital. Mas foi o quê? Não foi um encontro marcado, né? Quando você aceitou a Jesus, como foi? Foi proposital? No meu caso, não. Eu fui na igreja, nem imaginava que eu ia aceitar Jesus. Naquela noite eu aceitei Jesus. Então ele está caminhando aqui. Está caminhando aqui. E é interessante, né? Quando diz aqui que ele estava caminhando e viu, né, Jesus a Simão e seu irmão André. Agora ele viu com um olhar diferente. Havia uma qualidade especial no olhar de Jesus. Nós podemos ver com olhos diferentes. Todos vocês que estão me vendo aqui, cada um pode me ver com olhos diferentes. Por exemplo, um animal ele vê. Uma criança, um artista, um cientista, olharão de modo bem diferente. O olhar de uma criança não é bem diferente. Então, se todos estão contemplando uma flor no campo, forma diferente. Aquela parábola mesmo do bom samaritano. O sacerdote, o levita, viram o assaltado, mas viram diferente do bom samaritano. A Bíblia diz que o bom samaritano, vendo, compadeceu-se dele. Então a situação era a mesma, mas olhos diferentes. Em Marcos, né, aquele jovem rico, é interessante quando Jesus ele olha para ele, a Bíblia diz que Jesus fitando o amou. Jesus não viu a riqueza dele, não viu os bens materiais, Jesus o viu como uma pessoa que ainda faltava algo, ele precisava desapegar-se das coisas materiais, ele tinha que tirar o coração das coisas. Ele estava muito ainda subjugado a um império romano, o império das coisas. Mas Jesus o viu diferente, e fitando o amou, e o chamou, mas ele rejeitou o chamado. Então, quando Jesus, ele abrangeu aqui Simão e André, não foi apenas com os olhos naturais. E essa é a forma de Jesus ver. Essa é a forma, às vezes, que um homem de Deus vê, que uma mulher de Deus vê, e é diferente. Se eu te vejo com o olhar de um homem de Deus, e um homem que não é de Deus, é diferente. É diferente. Então, Jesus, ele olhou com o coração. Essa foi a forma, né? Então, abrangeu-os com o coração, para não mais perdê-los de vista. Olha que coisa, quis perto dele. Então, aí tem até um acréscimo, né? Porque eram pescadores, né? Para aludir o sentido da escolha dele, né? Olha, esses homens, eles estão
prestando um serviço, e eu preciso deles também para o meu serviço. Tem tudo a ver com o que eu quero. Então, o propósito que viria a seguir tinha a ver também com a função deles. A Bíblia diz: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis. Então, quando Deus ele olhou para você, ele viu algo: olha, isso aqui vai me servir também no reino. Todos os que são chamados, Deus tem um propósito. É tão lindo isso aqui, né? Aí o que diz o versículo 17? Jesus lhes disse: vinde após mim, eu farei que sejais pescadores de homens. Então é interessante: eu vos tornarei pescadores de homens. Eles estavam ali lidando com a rede, né? Pois é disso que viviam, que sobreviviam aqui. Então esse lago de Genezaré, era um lago, é um lago bom de peixe, né? Eu tive lá, bom de peixe, uma água doce, limpa, um lago muito bonito, e sustentava e sustenta muita gente. E Jesus está passando ali, e Simão, Pedro e André, eles lançavam as redes, e Jesus então vocaciona-os. Olha que coisa linda aqui. São chamados, né, a deixarem as redes, seguirem a Jesus. E eles aceitaram o desafio de Jesus. Isso aqui também é lindo, né? E Jesus fala: eu vos ensinarei a pescar gente. Que coisa maravilhosa. Então ele larga essa rede aí, que eu vou te dar uma outra rede, com cordas de amor, né? Para salvar vidas, e eles então abandonaram o ofício e seguem aqui Jesus. É tão lindo isso aqui. Então, eles são chamados e são também investidos de autoridades, né? Para pescar vidas dentro desse governo de Deus. É interessante porque eles continuaram essa pregação do arrependimento, essa pregação da transformação. Amém? E é tão interessante quando Jesus fala: eu vos farei. Isso aqui pode ser comparado ao ato criador de Deus lá no Gênesis. E disse Deus: haja. Então estava aqui o Deus criador também, falou: eu vou fazer de você um pescador de homens, vos farei, né? Agora é interessante porque o tempo aqui está no futuro, né? Vos farei. Então ainda trata de seguindo a Jesus. A nossa missão mesmo é lá fora, amados. É quando você está seguindo a Jesus, vivendo como um cristão, é que se dá a pescaria. É que se dá. Assim como Jesus saiu meio que sem propósito, andando assim à beira do lago, e casualmente encontrou, e ali ele pescou. Então também se dá assim. É no nosso dia a dia que Deus então nos faz pescadores de homens. Agora ele fala: vinde após mim. Então não podemos deixar de ver aqui esse ide até Jesus, né? Então os discípulos, eles precisaram ir até Jesus, ir a Jesus como discípulo, ir a Jesus como aluno, ir a Jesus para aprender. Hoje tem muita gente procurando homens, procurando estrutura, nós temos que ir a Jesus, como discípulo de Jesus, como aluno de Jesus. E dessa forma receberam dele uma formação marcante. É nele que nós encontramos aquilo que nós precisamos. Então é tão interessante porque é ir, vinde após mim, é ir a Jesus. Então ele é o nosso professor,
Ele é o nosso mestre. E Ele estava ali à disposição para servi-los. Isso é que é tremendo. Para servi-los, para ensiná-los. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Olha o versículo 18, o que fala? Deixando logo as suas redes, o seguiram. Então, uma naturalidade, né? Deixando. Então, isso aqui, amados, é misterioso, né? Então, é interessante que só Jesus tem poder para fazer esse chamado. Quando Ele te chama, quando você ouve a voz, você larga tudo. Então o texto fala de uma naturalidade misteriosa que os levam a Jesus, deixam tudo e vai a Jesus, né? Então é interessante, aí, porque ele está dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus chegou, então o reino de Deus teve início na vida deles, eles deixando tudo, entrou para o reino. Então o chamado de Jesus contém essa força espiritual. O dia que você sair daí e chegar aqui para aceitar Jesus, tem que ser debaixo dessa força espiritual. Não pode ser porque aí eu fui com a cara do pregador, porque eu gostei daquele pastor, porque ele pregou de uma forma tão agradável, não. O que tem que te trazer aqui é essa força espiritual. É isso que leva ao arrependimento, né? Então é interessante porque isso é que te leva a desconsiderar o velho para viver o novo. Então as coisas velhas já passaram. E o versículo 19 e 20, para nós terminarmos aí. Pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então novamente aqui Jesus aparece, e a sua palavra é revestida de autoridade, a sua palavra é revestida aqui de poder. Aqueles que ouvem e obedecem sem demora, é isso que a gente está vendo aqui, né? Não há questionamento algum, não há. Sua palavra encontra-os no meio do seu dia a dia, eles estão ali no dia a dia, a palavra vem. E toda aquela atividade, toda aquela responsabilidade anterior, perde sentido. É tão interessante isso aqui, porque perdem a importância, né? À luz do que? Desse chamado superior do reino. O reino de Deus chegou. E isso agora sim é que tem importância, né? E eles deixam aqui o pai, deixam aqui os amigos que estavam trabalhando ali, o barco, né? É tão tremendo, renunciam um modo de vida e aceitam aqui um outro modo de vida, um outro estilo de vida, pescar com uma outra rede, e eles então aceitam. É interessante, é muito lindo isso aqui. Então Jesus, ele continua chamando. Lá no início ele estava sozinho, mas agora não está mais. E hoje ele está contando com eu, você, cada um dos que aqui estão, né? Nós que também renunciamos um modo de vida, um estilo de vida, e nos comprometemos com Jesus e com a sua missão. Então isso é ser igreja. Optamos pela comunhão com o Pai, pelo trabalho também, né? Por usar uma outra rede. Essa é a mensagem, essa é a mensagem. E desde o convite feito lá a Simão, André, Tiago e João, milhares e eu diria milhões de pessoas já foram convidadas a seguir o Mestre. E muitos estão seguindo, e ele continua chamando ainda hoje.
Ele te chama nessa noite. Todos somos chamados, primeiro ao arrependimento e à fé. Mas o centro da mensagem, tanto de João como de Jesus, envolvia arrependimento, fé, essa proximidade do reino de Deus e uma manifestação desse governo de Deus, esse soberano, novo soberano, né? Aquele que criou todas as coisas, mas Ele nos chama e Ele também nos envia. Amém? Então vamos ficar de pé nesse momento, porque esse caminho de discipulado, que Jesus chamou Simão, André, Tiago e João, Ele também chama a todos. Todos somos chamados para nos tornarmos pescadores de homens. Proclamação do reino precisa chegar a muitas pessoas ainda, e o Senhor conta conosco para essa pescaria. Deus, por intermédio do profeta Isaías, Ele diz: chamei-te pelo nome. Deus nos chamou pelo nome, nos salvou, e hoje somos suas testemunhas, colaboradores nesta obra, na construção do seu reino, um reino de amor, de graça e de misericórdia. Se nessa noite tem alguém para aceitar a Jesus, vem aqui no altar, e o poder de Deus alcance o seu coração, assim como alcançou daqueles pescadores. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai de amor e de toda compaixão, estamos reunidos aqui nessa noite, pessoas diferentes, diferentes histórias de vida, e mesmo assim formamos a tua igreja. Isso mostra a tua graça, não a nossa capacidade, Senhor, porque de nós mesmos não podemos nada. Se somos diferentes, estamos unidos, é porque o Senhor tem derramado do teu amor em nossos corações, e é isso que nos faz igreja do Senhor. Somos feitos igrejas através da tua palavra, através da tua graça, da unção do teu Espírito Santo. Somos diferentes, mas somos pessoas que creem no mesmo Deus, que creem em Jesus Cristo. E assim o Senhor nos chamou, Pai, e vivemos aqui, Pai, para te adorar. Estamos aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, e não sermos somente ouvintes, mas sermos guiados pela tua palavra. Faz com que nos apeguemos à tua palavra, Senhor, pois ela é que nos dá esse novo começo, ela que nos dá uma vida nova. Ajuda-nos, Deus, a caminhar, a recomeçar quem não está caminhando. Com as nossas próprias forças não conseguimos, mas venha nos ajudar, Senhor. Fala conosco, fala, queremos ouvir a tua voz de poder. Queremos ouvir a tua palavra com poder, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja atuando entre nós, através da tua palavra. É o que oramos, Pai, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser guiados pelo Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Não importa
importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, Faça isso pela fé. e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Declara. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Declara o seu amor. Eu te amo. Levante suas mãos. Eu te quero. Eu te quero, Eu te adoro, meu Senhor. Fala pra ele, eu te amo. Eu te amo. eu te amo, Eu te quero. te quero, Eu te adoro, adoro. meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te adoro. Nos fala com Senhor, poder nessa sim, eu noite. te amo. Eu te amo. Queremos ouvir Eu a te tua voz. quero. Queremos ouvir o teu Eu te chamado, Senhor. adoro, meu Senhor. Meu Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te leve debaixo da paz dEle. E que a palavra do Senhor seja poderosa na sua vida. Que esta palavra te atraia a Ele. E que você possa o seguir por todos os dias da sua vida, servindo ao reino de Deus, pescando homens, seres humanos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Tu és o único Deus.